Nessa manhã, mas aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã, Senhor, fala conosco, Pai, nos exorta, nos corrige, meu Deus, nos ensina, nos fortalece, meu Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Sem mais delongas, vamos proceder o exemplar do livro do Gênesis. Peço aos irmãos que estou um pouco exausto. Madrugada de ontem, buscamos subsídio, né? Dormindo tarde, nós temos um filho prematuro. Quando ele acorda meia-noite, só vai dormir lá para 4 horas. É uma bênção. E a alegria da casa, né? Criança mora aí, brincando a noite toda. E, meu Deus. Glória a Jesus. No capítulo 24, livro do Gênesis, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 15. Amém? Primeiro livro do Gênesis. Não encontrou, você vai localizar depois de Apocalipse. Você vai encontrar o livro de Gênesis. Oh, glória. Capítulo 24, verso 15 diz assim: E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido. Desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu Senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de beber, de dar-lhe de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabe de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Quem pode dizer amém? Amém! Os que podem tomar cedo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amado Deus, abençoe o missionário Patrícia, o pastor, mais uma oportunidade estando aqui para que possamos compartilhar uma pequena reflexão da palavra de Deus com nossos corações. Eu confesso que Deus se faz presente. Glória a Deus. Deus tem usado cada um que teve a oportunidade para louvar aqui neste lugar. Amém? Amém. Eu estou convencido pelo Espírito Santo que a tua locomoção a este lugar não é em vão. Eita, glória, aleluia. Porque Jesus não despede ninguém de mão vazia. Amém? Aleluia.
Deus marcou com exclusividade para falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Amém? Amém. A princípio, partindo de um contexto histórico, se bem que nesse cenário apresenta alguns personagens que têm se destacado. O protagonista que mais se destaca é conhecido como Abraão. Abraão é conhecido como nosso pai na fé. Abraão é conhecido como o homem do altar. Abraão é conhecido como o homem da promessa. Abraão é conhecido como amigo íntimo de Deus. Portanto, é importante salientar que quando o Senhor, na verdade, chamou Abraão da terra de Uz dos Caldeus, Deus fez promessa. A partir do capítulo 12, versículo 1, quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei a quem te abençoar, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Você será uma grande bênção. E o interessante é que a promessa de Deus não cai por terra. Se Deus falou, Ele se responsabiliza, porque Deus assume o controle de toda a situação. Também não significa que Abraão, na verdade, não ia enfrentar obstáculo na sua vida, até porque o mesmo ele viu cumprir promessas relacionadas ao seu respeito. E portanto, é de verdade, amado, queridos irmãos, que o mesmo tem deixado um grande legado. Mas quando Abraão se encontra na terceira idade, no capítulo 24, ele queria que se apresentasse em tua presença o teu servo mais velho, conhecido como Eliezer, e este era superintendente. Este é o qual tinha a responsabilidade de todo o recurso que Abraão ele tinha, ele administrava. Era um servo de confiança. Não havia entre os por demais alguém que tinha potencial. Portanto, nós sabemos que na ausência de Abraão era Eliezer. E quando Abraão, agora particularmente, ele vai chamar Eliezer, porque ele viu que o teu filho Isaque já tinha uma maturidade e uma certa idade, e que ele precisava casar, ter um relacionamento, e portanto Abraão vai encarregar Eliezer de uma responsabilidade. Abraão ele vai dar diretrizes a Eliezer. Ele diz para Eliezer: a terra que eu habito, a terra que eu moro, eu conheço as vias e as características das mulheres deste lugar, mas nenhuma delas tem possibilidade de casar com meu filho, porque o meu filho é o filho da promessa, e portanto eu vou lhe dar uma missão, porque o que Deus tem para ele não é aqui perto, e sim de longe. Então você está encarregado de buscar uma noiva para o meu filho Isaque.
Não obstante, amado, queridos irmãos, que Eliezer aqui, na verdade, ele vai assumir a responsabilidade. E, portanto, é bem verdade, eu mesmo aqui, ele partiu dessa grande missão, para que pudesse ter o encontro com o parentesco de Abraão. E neste cenário, na verdade, Abraão aqui, ele prefigura o próprio Deus. E Eliezer, na verdade, ele prefigura o Espírito Santo de Deus. E Rebeca prefigura a igreja. E Isaque prefigura o Senhor Jesus. E portanto nós sabemos, amados, queridos irmãos, que a igreja, ela tem as suas características, assim também como tinha Rebeca. Interessante que quando, na verdade, Eliezer, ele chega ali, aonde, na verdade, ele foi enviado por Abraão, entre o parentesco dele, se bem que ele não se precipita. Primeiro ele vai orar ao Senhor, para que Deus venha lhe dar a direção, para que Deus venha lhe mostrar a pessoa certa. Porque nós estamos vivendo em um dia, em um tempo, que pessoas se precipitam, que não ora mais, para que Deus possa lhe proporcionar a pessoa certa, para que mais tarde não venha ter aflição de espírito, para que não venha sofrer o dano e a circunstância, e tudo aquilo que é na direção de Deus, dá tudo certo. Então o caminho para que possa, na verdade, alcançar os propósitos é a oração. Então ele aqui teve a predisposição de orar ao Senhor, para que ele não viesse trazer a pessoa errada, para que ele pudesse, na verdade, aqui encontrar com uma pessoa que o Senhor, na verdade, enviar. O interessante, amado, queridos irmãos, que quando nós lemos esse texto e nos debruçamos diante dele, olhamos que quando ele se deparou com Rebeca, por certo, aqui, ela tem algumas qualidades na vida dela. Primeiro, que ela era uma mulher donzela. Segundo, que ela é uma mulher formosa. É as características da igreja. Nós sabemos que a igreja que será arrebatada primeiro é uma igreja virgem, formosa, ao encontro para um só marido, que se chama Jesus Cristo. E portanto, amado, queridos irmãos, por mais que ela era cobiçada, mas era um projeto de Deus. Por mais que quem sabe alguém estava de olho, mas só que era propriedade exclusiva do Senhor. Então Deus, ele assume o controle, glória. E portanto, uma igreja, ela é o que? Preservada por Deus. A igreja, na verdade, que vai ser arrebatada, é uma igreja formosa. Então nela não há mácula, não há ruga. A igreja, ela anda na contramão do sistema, ela não se corrompe. É uma igreja que está preparada, que a qualquer momento vai ouvir a trombeta tocar e vai ter um encontro com o noivo.
Oh, glória, quem faz parte dessa história, glorifica o nome do Senhor. Ela não somente era virgem. A Bíblia vai dizer, amado, queridos irmãos, que também quando Eliezer chega, ela deu boa receptividade, porque uma das características dela é que ela sabe recepcionar, porque tem um princípio de humildade. Então nós sabemos que ela aqui, na verdade, poderia ela tão somente ignorar, mas não, ela é boa recepcionista, ela tem um princípio de humildade. Então ali ela não se limitou a recepcionar a quem? A Eliezer. E Eliezer ele foi consolador. Eliezer viu a mão de Deus. Eliezer viu que estava na direção certa. Eliezer se deparou, aleluia, com aquela mulher virgem. E a Bíblia é muito clara, amado, queridos irmãos, que como se não bastasse ela dar boa receptividade a Eliezer ali, e também lhe abastecer com água, ela disse para ele: eu também vou tirar água para os camelos. Já fica aqui outra aplicação. Ela era uma mulher trabalhadora. Ela não somente deu água a Eliezer, mas ele estava cansado como 10 camelos. E cada camelo toma aproximadamente 150 litros de água. Mas mesmo assim ela não fez resistência. Ela é alguém determinada. Ela é alguém que possamos dizer otimista. Ela viu que aqueles camelos ali precisavam se reabastecer. Então nós sabemos que a igreja ela é missionária. A igreja não fica em zona de conforto. A igreja ela tem uma missão aqui na terra. Além dela ser recepcionista, ela é trabalhadeira. Ela diz: eu vou tirar água para os 10 camelos, porque o camelo ele viaja 3 dias e 3 noites sem beber água. Por quê? Porque tem um reservatório. Então esse reservatório que tem ali, ele anda no deserto. Então nós sabemos que naquele tempo o meio de veículo para que pudesse ter uma viagem longa e de êxito tinha que ter camelo. E não era qualquer um, na verdade, que poderia ter camelo naquela época. Só homem de posse, homem rico. E Abraão, a Bíblia diz que Deus abençoou ele em tudo. Então ele era rico espiritual e material. E quando ele viu o tempo determinado, o interessante é que aqui declara a cronologia, ou seja, o tempo. Então ele viu que chegou o tempo e que na verdade o teu filho precisava casar. Porque quem define o tempo aqui também do encontro do arrebatamento da igreja com o Senhor Jesus é Deus. Então Deus ele está dizendo: está chegando o tempo, está chegando uma hora. Eu estou sentindo a presença. Está chegando o momento do encontro da igreja do Senhor Jesus para com o noivo, amado, queridos irmãos. Então ele aqui sabia discernir o tempo. E quem é que vai apresentar a igreja ao noivo? O Espírito Santo de Deus. Você crê que ele se faz presente aqui neste lugar?
O Espírito Santo é o agente capacitador. O Espírito Santo é quem preserva. O Espírito Santo, na verdade, é quem aduna. É o Espírito Santo que tem a responsabilidade de apresentar a noiva para o noivo. E eu creio, glória ao Senhor Jesus Cristo, que não vai demorar muito tempo, amado, queridos irmãos, que o Espírito da verdade, que se faz presente no meio de nós, e Ele a cada dia está nos capacitando. Oh glória, quem está sentindo a presença dEle. E nós sabemos, amado querido, que a igreja, além dela ser virgem, recepcionista, trabalhadeira, porque ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Você crê e glorifica o nome do Senhor. Porque, amado, o que a Bíblia vai dizer no livro de Atos, no capítulo 1 e no versículo 5, porque na verdade João batizou com água para o arrependimento, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Em Atos capítulo 1 no verso 8 diz que recebereis a virtude do Espírito Santo e serei testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2 no versículo 4, e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Em Atos capítulo 4, 31, acabando eles de orar, foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a propagar a palavra de Deus com ousadia e autoridade. Em Atos capítulo 6, amado queridos irmãos, Estevão, aleluia, ele também foi cheio do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 155, Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, ele viu os céus abertos, ele viu o Filho do Homem à destra do Senhor. A Bíblia diz, amado queridos irmãos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, não sabe vós que sois santuário do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em vós, que alguém destruiu o santuário de Deus, Deus destruirá. E a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, verso 13, porquanto depois que ouviste a palavra da vossa salvação, foste selado com o Espírito da promessa. Aleluia. Está escrito, aleluia, em Efésios no capítulo 4, versículo 30, não vos entristeçais o Espírito Santo, os quais estáis selados para o dia da redenção. Em Efésios capítulo 5, versículo, aleluia, 18, está escrito, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é que vai apresentar a igreja. Oh glória. Não obstante que quando nós olhamos, amado queridos irmãos, a influência do Espírito Santo de Deus, que se faz presente no meio de nós, para que possa a cada dia motivar, consagrar, santificar a igreja, porque nós sabemos que a igreja, ela está na dispensação da graça. A igreja, na verdade, ela está sendo predestinada ao céu de glória. A igreja, ela está debaixo de promessa, porque em Atos capítulo 11 está escrito
Enquanto os discípulos olhavam para cima, apareceu 2 anjos e diz: varão Galileu, por que está olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, ele voltará outra vez aqui. Em João capítulo 14, primeiro está escrito: não vos turbei o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar lugar. Quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo. As promessas de Jesus não são famílias, ela não cai por terra, porque nós sabemos, amado, que o Senhor Jesus, ele cumpre com todas as suas promessas. Existem promessas condicionais, existe promessa incondicional, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem essa perspectiva que a qualquer momento o Senhor vai cumprir com a tua promessa, que é o que? Que é a vinda iminente de nosso Senhor Jesus. Amado querido, nós sabemos que o encontro da noiva do noivo, ela não vem através de sinais. Por quê? Porque será iminente, ou seja, a qualquer momento. O importante é que nós estejamos preparados. O importante é que nós tomamos um posicionamento. O importante é que nós venha estar como aquelas 5 virgens prudentes de Mateus capítulo 25, porque a igreja é composta em 2 classes, as nécias e as virgens. As nécias não se preocupa com azeite, então a lâmpada vai se apagando. As virgens, além de ter azeite, continua ainda com a sua lâmpada acesa, porque tem expectativa que ele pode tardar, mas ele não falha. A qualquer momento ele vai arrebatar, porque está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2: porque eu tenho selo por vós, com selo de Deus, para apresentar uma noiva virgem ao seu marido, que é Cristo Jesus. O interessante é que o diabo, ele procura usar todas as suas estratégias para querer muitas vezes definir as limitações do teu relacionamento, da tua sensibilidade. Porque quando você se encontra na casa de Deus, isto aqui é obra do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não vai perder você para o diabo. Porque ele andei então, se você veio bater aqui, é porque o noivo, ele está te dando estrutura. O Espírito Santo está renovando as tuas forças. O Espírito Santo está reciclando a tua vida. Quem sabe você quer fazer resistência, mas a Bíblia vai dizer, amado queridos irmãos, Isaías 45 e no versículo 2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, desfarei o ferrolho de ferro, e te darei a riqueza encoberta e os tesouros escondidos, para te dar a entender que eu sou o Senhor teu Deus, e por amor da minha igreja eu não me calo. Está escrito no Salmo 12, no versículo 5: por causa do clamor do necessitado e das suas aflições, eu me levanto sobre a terra. Oh meu Deus do céu, glorifica a igreja. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele está no controle de
nossas vidas. Oh, bendito é o nome do Senhor. Não é tempo de viver em dupla personalidade, porque o noivo está vindo ainda. Não é tempo de olhar para trás. Não faça como fez a mulher de Ló. Esqueça o que passou. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui neste lugar. Quem pode glorificar o nome santo do Senhor? Então, igreja de Jesus, esteja preparada, porque nós sabemos que o diabo ele não vai prevalecer contra a nossa vida. Por quê? Porque o noivo ele tem nos dado arma suficiente. E também Mateus capítulo 16 no versículo 18: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Você crê que não vai prevalecer? O diabo quer descaracterizar a tua moral. O diabo quer invadir a tua privacidade. Ele quer definir limite, mas não vai prevalecer. Não vai. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Não vai prevalecer. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios no capítulo 10, 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Em Isaías 54, 17: toda ferramenta que se levantar contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar tu as condenarás. Oh, glória, eu vou sentir a presença do Senhor neste lugar. Igreja de Jesus, vigia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12: aquele que está em pé, olhe, vigia para que não caia. Em Mateus capítulo 26, 41: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne para nada presta. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, no versículo 1: portanto, se já ressuscitaste em Cristo Jesus, buscai as coisas lá do alto, aonde Jesus está. Pensai as coisas lá do alto, porque já morreu e a nossa vida já está oculta. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então seremos manifestados com Ele em glória. Mortificai a vossa natureza pecaminosa. A Bíblia vai dizer, meus amados queridos irmãos, em Filipenses capítulo 3, versículo 20: porque a nossa pátria é no céu, ao qual nós aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo abatido com o corpo da sua glória. Oh glória, você crê que tem um corpo de glória para você, para mim? Então adore ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele se faz presente aqui no meio de nós. A igreja está vivendo na plenitude dos tempos, amados queridos irmãos. O que está acontecendo é Mateus capítulo 24, que são o princípio das dores, as dores que partem, que tem ganhado proporções assustadoramente, porque o Senhor Jesus ele diz que havia peste, fome, terremoto em muitos lugares. O Senhor falou também que os escândalos iam crescer. O Senhor falou também que o amor de muitos se esfriarão. Então está acontecendo literalmente nesses últimos dias. E portanto o Senhor está despertando a igreja, para que a igreja possa estar firme e constante. Em 1 João no capítulo 2, 18 está escrito: filhinhos, é já a última
última hora da igreja aqui na terra. Oh, glória! Está preparado para ouvir a trompeta tocar. Glorifique o nome do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Como é que você está? Você vai ou você fica? Eu sei que Deus leva cada um a uma dimensão diferencial. Talvez você veio na expectativa de ouvir alguma revelação, alguma profecia para tocar no teu emocional. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que nós devemos priorizar a palavra do Senhor, porque o maior compromisso que Deus tem é com a tua palavra, porque está escrito, Jeremias 23, 28, o profeta que tem sonho que ele conta o sonho, mas aquele que tem a minha palavra que pregue a minha palavra. Oh meu Deus do céu, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 9:10, tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura, aonde tu vai, não há obra, não há ciência, não há trabalho. Deus ele está dizendo que tem que fazer, faça depressa. O que tem que fazer, faça depressa. Oh, abra sua boca, deixa Deus te usar. Não te preocupa com os críticos, com a oposição. Deus ele está dizendo, você tem que procurar se posicionar na tua vocação. Oh, glória, aleluia. Estou sentindo Deus aqui neste dia. Ezequiel capítulo 2, primeiro, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. A Bíblia diz em Miqueias 2:10, levantai e andai, porque aqui não é lugar de descanso. Eu estou sentindo Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 18, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu estou sentindo Deus. Deus ele está revelando, não te preocupe com a tua dispensa. Deus ele está dizendo, abre a tua boca, porque eu te levantei como atalaia, porque é eu que opero, é eu que faço, eu que levanto, eu que santifico, é eu, você crê que ele está aqui? Abre a tua boca em nome de Jesus. Deus tem facultado, delegado, autoridade. O diabo que sai da tua frente, você passa por cima, porque quem está conosco é maior. Ele manda em cima, ele manda embaixo. Aonde você colocar a pedra do despregue, a macumba é quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nesta noite eu não sei que você entrou aqui, mas Deus ele está dizendo, vou eu dropar a unção na tua vida, vou eu te encorajar. Você crê? Então receba aí agora, em nome de Jesus. Porque o diabo, ele não tem medo de credencial. O diabo não tem medo de ter uma eloquência, um curso acadêmico, teologia, PhD. O diabo não tem medo de cartão de crédito. Meu Deus, estou sentindo a presença. Você quer ver o diabo tremer na paz? É um grande cheio do Espírito Santo de Deus. E você é o elemento surpresa de Deus. Você é o instrumento
termo de justiça que Deus quer usar a tua vida. Nós somos preservados pelo Senhor. Oh glória! Então você precisa exercer aquilo que o Espírito Santo tem lhe proporcionado. Alguém precisa ouvir uma palavra liberada da sua boca. Meu Deus, Deus está fechando sepultura aqui. Deus está quebrando laços. Eita, tem pessoas aqui que estão com a batalha espiritual travada. É hoje que Deus ele vai fazer uma mudança no teu lar. É hoje que o anjo vai fazer uma visitação no meio dos teus. É hoje, glorifica, eterna. É hoje que a casa vai cair para o diabo. É hoje, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir quem está sentindo isso. Uma chuva, o varão te convida para uma chuva. Não seja um sepultariado. Abre a tua boca, libera a tua glória, libera a tua aleluia. Aqui só agora quem nasceu de novo. Aqui só agora quem vai se arrebatando. Aqui só agora quem é verdadeiro adorador está aqui. Cadê? Jesus está voltando. Pregue o arrebatamento. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Jesus disse em Mateus capítulo 7, no versículo 13: esforçais entrar pela porta estreita. E a porta ela não foi alterada à sua medida, ela continua sendo estreita. Esforça para orar um pouco mais. Esforça para congregar um pouco mais. Esforça para falar de Jesus. Esforça para pedir perdão. Esforça para entrar em comunhão. Em Atos capítulo 2, 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual é a revelação, pregador? Perseverar. Persevera, 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 meus irmãos, em nome de Jesus. Só quem crê glorifica o nome do Senhor. Eu vou sentir a presença de Deus aqui neste lugar, amado, queridos irmãos. Porque está chegando o dia do arrebatamento. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,17: porque o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido e com trombeta de Deus, com voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitaram.